Esse vídeo aqui é destinado exclusivamente para quem quer saber sobre processos administrativos dentro da Polícia Militar. Então, se você não for policial militar ou não tiver interesse nesse assunto, eu já até peço para você, para poupar seu tempo, porque isso aqui é de um tema afeto à Polícia Militar, principalmente aos integrantes com mais de 10 anos na Polícia Militar. De qualquer forma, se você quiser prestigiar o vídeo, deixar o seu curtir, a inscrição no canal se você estiver vendo no YouTube, enfim. Eu vou fazer vários vídeos, aliás, eu já venho fazendo alguns vídeos, fazendo algumas explicações das dúvidas mais recentes, mais recorrentes, perdão, que a gente recebe de clientes, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um conselho de disciplina, atuando na defesa de um policial militar, em um conselho de disciplina. E aí surgiram algumas dúvidas desse policial militar, o porquê que ele está respondendo um conselho de disciplina e não um PAD. E eu vou explicar qual que é a diferença de cada um, mas esse vídeo especificamente é para explicar o que é um conselho de disciplina. O conselho de disciplina, na verdade, é um processo regular. Tá, o que é um processo regular? É um processo administrativo disciplinar. Então ele tem previsão legal para integrantes da Polícia Militar, a legislação que rege, a nossa legislação que rege toda a Polícia Militar em termos de estrutura, em termos de procedimentos administrativos, enfim, é a Lei Complementar 893 de 2002. É o famoso Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, o RDPM. Lá, eu vou fazer uma cola aqui, mas o artigo que trata sobre o Conselho de Disciplina, na verdade, é o artigo 76. O que é o Conselho de Disciplina? O que ele difere dos demais procedimentos, enfim? Quando que se instaura um processo administrativo contra um servidor? Normalmente, seja servidor público, civil, militar ou qualquer tipo de servidor, quando ele comete uma falta disciplinar, a administração ela tem a obrigação de abrir um processo administrativo contra esse servidor para apurar eventuais faltas disciplinares. E aí, dentro da legislação vigente, dentro da legalidade, aplicar a sanção imposta prevista em lei. Então, no caso da Polícia Militar, quando o policial militar ele recebe uma citação de que ele está respondendo um processo regular, Conselho de Disciplina, abra o olho. O Conselho de Disciplina visa analisar a capacidade moral do servidor público militar. O que é isso? Basicamente nós vamos aferir se você ainda preenche os requisitos, o mesmo requisito de ingresso, eu sempre falo isso, né? Para você entrar na Polícia Militar mediante concurso, não faz uma análise da sua ficha ali, o seu histórico criminal, enfim. Se você não estiver dentro dos requisitos, você não é aprovado na investigação social. E o Conselho de Disciplina, eu sempre falo que é basicamente a mesma coisa, só que dentro do processo administrativo ali, dentro do Conselho de Disciplina. Então você é submetido a uma análise, dentro daquela análise, se você for considerado ainda apto, depois da falta cometida, porque veja, não é para verificar se você cometeu ou não a falta, porque se você não cometeu a falta disciplinar, isso você já consegue logo de início estancar aquela sangria ali. Normalmente você consegue, e normalmente você nem é aberto um processo disciplinar. De qualquer forma, instaurou, às vezes por erro, ou às vezes na maldade mesmo, a gente sabe que tem muito disso, e aí a gente faz aquela análise para saber se foi na legítima defesa, se foi uma falta menos grave, que pode ser aplicado um outro tipo de sanção, se não a exclusão. Então, basicamente, o Conselho de Disciplina ele é um PAD, o PAD, né? O pessoal costuma chamar os funcionários civis, aí é o PAD, né? No âmbito da Polícia Civil, os policiais penais, professores, no geral, a lei que trata, né, sobre servidor público, o civil, é a lei de 68, que não me foge a memória aqui, se eu não me engano, é a 10.261, de outubro de 68. A gente pega algumas coisas emprestadas daquela legislação no que diz respeito a benefício, mas no que diz respeito a sanções, não. Lá é muito melhor, né? A legislação para as funcionárias civis, ela tem muito mais opções, tem um leque de opções de punições menos gravosas. Há quem diga que tem punições piores do que no âmbito da Polícia Militar, mas isso aí é subjetivo. Por exemplo, lá temos aquela suspensão condicional da sindicância, que dependendo da falta que o servidor público comete, o servidor público civil, hoje tem, desde 2021, eu não me recordo da legislação, não sou muito afeto a decorar artigo de lei, mas isso não tem problema nenhum, que é para isso que existe a internet para a gente pesquisar. Hoje tem a possibilidade da suspensão condicional da sindicância, por exemplo. Então, dependendo da falta disciplinar que o servidor público comete,
existe a possibilidade de ofertar para ele, olha, em 1 ou 2 anos, se você não cometer nenhuma falta, declarar suas atividades e tal, encerra. E dependendo da situação, tem aquela aplicação de multa, etc., que não é o caso da Polícia Militar. Abrir um conselho de disciplina contra você, policial militar, óbvio, você precisa se preocupar, porque você corre o risco de ser considerado inapto, né, no que diz respeito à moral de permanecer na instituição, e você pode ser demitido, expulso e pronto. Quer mais do que isso? Isso para praças com mais de 10 anos. Mas a dúvida do cliente é porque ele tinha 4 anos de polícia, 4 anos de atividade, e por que ele estava respondendo um conselho de disciplina. E aí a própria legislação traz quais as situações, né? Então, havendo 2 ou mais acusados, né? O artigo 80 lá do RDPM, no parágrafo 1º, ele fala que é o seguinte, né? Havendo 2 ou mais acusados pertencentes a OPMs diversas, o processo será instaurado pela autoridade militar superior comum aos respectivos comandados dos seus acusados. Na verdade, não era esse artigo que eu queria dizer. Tem uma outra parte também, até peço perdão aqui. Tem uma outra parte que fala que, se dentro daquela mesma situação fática existirem graduados de maior posto ali, então vai ser considerado aquele de maior posto. Então, se for um oficial, por exemplo, vai ser um conselho de justificação e não um CD. Se for 2 soldados, por exemplo, com menos de 10 anos, aí esses 2 soldados, por exemplo, ou cabo, enfim, eles responderão, por exemplo, um PAD. 2 sargentos, não importa, tá? A graduação. Menos de 10 anos, a praça, PAD. Se tiver um militar nessa condição acima de 10 anos, e se ele for praça, por exemplo, aí vai responder CD todos eles, independentemente da graduação e o tempo de polícia que eles tiverem, tá? Tem um artigo aqui que eu acho que chama atenção, que é o parágrafo único do 76, né, que fala que a instauração do conselho de disciplina poderá ser feito durante o cumprimento da sanção disciplinar. Bom, se você cometeu uma falta que ela não seja tão grave, a Polícia Militar ela não precisa abrir um conselho de disciplina, ela não precisa verificar a sua moralidade para saber se você deve ficar ou não na polícia. Ela pode aplicar o que a gente chama na esfera civil de uma sindicância, para aplicar uma multa, para aplicar uma sanção não exclusória. Poderia aplicar um PD, que a gente chama, que é um procedimento disciplinar. Nada mais é o PD do que um processo administrativo que não visa a exclusão. O processo administrativo disciplinar, o procedimento, que na verdade é um processo, tá? Ele tem o contraditório também e tudo mais. Ele visa dos casos, né, de sanções que o policial cometeu alguma falta menos gravosa, por exemplo, que não seja tão criteriosa assim, para não mandar embora. Então mandou embora, por exemplo, voltando a esse artigo, que por exemplo, você respondeu um PD e pegou 2 dias de permanência disciplinar, e durante o cumprimento, o parágrafo único fala isso, né, que poderá ser aberto, né, instaurado. Eu entendo que não, porque se você já publicou em boletim geral a punição e você cumpriu, ainda que seja 1 minuto de permanência disciplinar, eu entendo que já esgotou o momento, né, adequado, processual, para que a administração venha instaurar um outro procedimento pelo mesmo fato. Se ela quisesse, ela teria instaurado um procedimento disciplinar mais gravoso anteriormente à publicação. Então, por isso que eu acho que é em desuso isso aqui, acaba... Então, na dúvida, a administração ela sempre instaura um procedimento mais gravoso, então aquele que visa a exclusão. E aí, na pior das hipóteses, durante o decorrer do processo ali do conselho disciplinar, verificou que, bom, não era bem assim, eu acho que a expulsão é muito grave, a demissão também, o policial tudo bem que ele errou, mas uma suspensão ali no tempo dele. No caso dos funcionários civis, pode aplicar uma multa, suspensão lá do direito de trabalhar, que você pode pegar lá um período que você fica suspenso. Na Polícia Militar, não. Existe a repreensão, a advertência e as permanências disciplinares ali. Tem outras penas também, outras sanções. E aí entende que durante o conselho de disciplina que a demissão e a expulsão é muito grave, então vamos aplicar 5 dias de permanência disciplinar. Ok, acontece isso, e aí é publicado, e aí ótimo. Quando o policial militar responde um conselho de disciplina e ele não foi mandado embora, é porque o conselho entendeu que durante a análise dos fatos, ali tudo, a pena justa poderia ser aplicada por meio de um PD, mas só que instauraram o conselho de disciplina, então
preferiu-se aplicar uma pena prevista no PD. E é isso, pessoal. Eu vou fazer um outro vídeo agora sobre o PD, um outro vídeo também sobre o Conselho de Disciplina. Se você puder aí contribuir com a sua curtida, se você estiver vendo isso aqui no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal. Eu estou começando a fazer alguns vídeos. E dúvidas aí da matéria, enfim. Eu não me apresentei no início do vídeo, mas eu tenho uma experiência no âmbito da Polícia Militar. Fui soldado temporário por 2 anos, de 2006 a 2008. Fui soldado da PM e desde 2015 aí eu venho advogando na defesa aí dos agentes, no geral, dos agentes de segurança pública. Tá bom? Hoje eu sou advogado aqui na capital de São Paulo e estamos aí. Muito obrigado.